Estamos de volta com mais um G Beleza Podcast e o tema de hoje é saúde mental e burnout. Eu trouxe duas especialistas aqui, gente, duas queridas que eu conheci há pouco tempo, mas me identifiquei muito. A Pri Montier. Falei certo? Montier. Uhum. E a Elisa Crócomo. Olha esse sobrenome Isso. chiquérrimo. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Muito obrigada por estarem aqui. A gente que agradece. Esqueci de me apresentar, gente. Perdão. Eu sou a G Marques. Eu sou consultora e mentora de negócios de beleza e estou comunicadora, onde eu tenho um programa todas as terças-feiras, meio-dia, ao vivo na Rádio Jornal, sobre empreendedorismo. E também tenho um podcast todas as quintas, que é este aqui, às 20 horas, sempre trazendo temas interessantes e importantes para o nosso dia a dia. Agora eu queria que vocês se apresentassem para a audiência. Tem pessoas que não conhecem vocês. Uhum. Posso começar? Pode. Sim, Então, tá bom. Meu nome é Priscila Montier, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Me formei psicóloga clínica, na verdade me formei psicanalista. E aí eu fui me especializar em comportamental. Depois eu fui fazer outra especialização, que é sobre o comportamental, né? Eu queria ser especialista comportamental. E depois eu me especializei em neuropsicologia, tá? Que eu queria entender como o cérebro funcionava das duas maneiras. Como era o comportamento do ser humano e como funcionava dentro da cabeça do ser humano. Então, Jesus, isso eu queria estudar mesmo. Isso que eu gostava de estudar, hein? Pelo amor, Pri. E assim a gente vai indo para entender um pouquinho de como a gente funciona, né? Porque eu tinha muito uma imagem de que a gente era só comportamento e que a gente ia sendo conduzido, né? Conforme a gente se comportava, as nossas atitudes, a gente ia tendo consequências disso, e eu achava pouco. Então eu queria entender um pouquinho mais de como era o comportamento dentro da gente. Então aí eu fui estudar neuro. Então eu sou psicóloga comportamental e neuropsicóloga. Na clínica eu atendo há bastante tempo já, e aí eu atendo infanto juvenil e adulto. E eu acabo ficando um pouco com os adultos meninos. E eles falam pra mim que eu sou brava. Então eles gostam dessa pegada um pouco mais incisiva que a comportamental traz. Legal. Elisa. Eu sou Elisa, eu sou psicóloga comportamental, me formei pela PUC de Campinas em 2008. Diferente da Pri, eu desde o início já me identifiquei com a psicologia comportamental. Então, eu já fui me especializar nisso quando eu saí da faculdade. Fiz a minha especialização na USP, né, para me tornar psicóloga comportamental. Aí fui fazendo outros cursos, né, decorrente da demanda, né, porque eu atendia muita criança, então fui me especializar em infantil. Mas depois de um tempo, né, o fluxo da vida vai mudando. E aí hoje eu só atendo adulto e casais, né? Hoje eu estou fazendo uma especialização que é até interessante, isso é um tema não muito conhecido, né, que é a terapia comportamental dialética, que ela é muito utilizada para pessoas com alta desregulação emocional. Então, pacientes com transtorno de personalidade borderline, pacientes com transtorno bipolar, né, pacientes com uma depressão muito grave, muito severa. Então, é um tipo de tratamento que ele foi desenvolvido para esse tipo de tratamento. Né? Bastante demanda, Gê. Bastante demanda. Né, eu já estou atendendo nessa área, mas estou me especializando e estou gostando bastante, porque ela é muito semelhante, né, à terapia comportamental. Isso está me ajudando muito em todos os casos, né, do consultório, né, sem dúvida. E o nosso tema é saúde mental e burnout. A gente falou um pouquinho antes da gente começar. A Pri até falou que é importante a gente começar a falar um pouco do preconceito que ainda existe. Sim. Sobre a busca das pessoas em relação à parte preventiva. Que as pessoas acabam buscando um especialista quando a coisa já está para lá de Bagdá, né? Comprometida. Então, eu vejo muito isso no consultório, né? Então, as pessoas buscam a saúde mental quando ela já não existe mais saúde. Não vem pelo preventivo. Então, eu falo muito para os meus que estão em processo de alta. Eu falo, a gente não precisaria ter passado por isso, por tanto sofrimento, porque a pessoa busca a terapia quando ela está em sofrimento. Então, quando a pessoa está saindo do processo terapêutico, que ela está bem, a gente consegue mostrar para ela que o preventivo seria muito mais eficiente,
né? E hoje ainda existe um preconceito de que terapia, de psicoterapia é fraqueza, de que você não dá conta das coisas da vida, de que você não dá conta da pressão. Mas é engraçado, mesmo a gente saindo de uma pandemia recente, que a gente sabe que explodiu essa busca pelo autoconhecimento, a saúde mental, essa busca, essa ajuda, né? Que a gente realmente, todo mundo precisa. Mas na pandemia, mesmo a gente saindo de uma pandemia, ainda existe? Existe. Existe, Gê. Existe sim. Assim, a pandemia, eu sinto que a gente teve muito mais, tá tendo muito mais trabalho agora, né? Até se fala de uma pandemia psiquiátrica, né? Que foi a pós-pandemia, porque as pessoas adoeceram muito, mas elas esperaram muito tempo até chegar Para buscar lá. essa ajuda. Exato, porque realmente ainda existe muito preconceito. Existem alguns públicos, né, Pri? Não sei se você concorda, mas assim, o público masculino tem muito mais dificuldade em procurar ajuda para saúde mental do Porque que o tá público ligado feminino. à fraqueza, eu sou Exato. fraco, eu dou Eu tenho que dar conta. conta. Isso, exatamente. Só que a gente vive num desequilíbrio, né? A balança, eu não sei você, Elis, mas eu vejo muito assim, ó, trazendo para uma coisa mais prática. A nossa vida precisa ser um equilíbrio, né? Então, se você sofre uma pressão e você dá conta de demandar, de resolver os seus problemas, a balança é equilibrada. Exato. A gente sempre vai ter problema na vida. Agora, quando essa balança, a gente sofre... Hoje em dia, a gente tem uma avalanche de informações e você tem muita demanda. Você precisa abrir mão das coisas que você mais ama, por exemplo, família, filhos. Então, já vem uma pressão emocional, com uma pressão social, com uma pressão de trabalho, e aí entra um pouco do burnout. Exatamente. E você não dá conta dessa demanda, e a balança desequilibra. Quando há esse desequilíbrio, as pessoas começam a adoecer. As pessoas começam... Saem da tristeza, saem daquela ansiedade, que é característica do ser humano, é uma característica intrínseca nossa, Que é importante existir. É muito importante existir. Medo, né? Muito. São sentimentos importantes, né, Pri? Que eu acho que eles nos protegem até, né, esses sentimentos. Mas em excesso... Aí vem o excesso, né? Você tem um sentimento, que medo, tristeza, ansiedade, que é do ser humano. Quando isso se desequilibra e isso começa a crescer em frequência e intensidade, que ele sai do equilíbrio, a gente começa a ter problema. Então, as pessoas esperam ter um adoecimento para buscar ajuda. Eu vou falar de um problema que eu passei. Às vezes, eu sempre busquei autoconhecimento. Eu acho que por muito tempo trabalhar com prestação de serviço, cuidar de equipe muito grande, atender, gostar pessoas, de gente, né, gostar de gente? servir, né? Eu me vi assim muito, empreendedora, líder, forte. Só que tem uma hora que você não se reconhece tão forte. E aí vem aquele julgamento interno do que as pessoas vão falar e pensar, daquela G que era forte e agora está fragilizada. Também tem isso, né? A referência, né? Isso. É uma Aí fraqueza. você retarda a busca, eu preciso de ajuda. Só que a gente não pede ajuda, a gente acha que a gente é forte e vai se arrastando. E aí começa a misturar tudo, sabe? Porque, por exemplo, você falou, né? Como os outros vão me ver. Sim, Como os outros vão me ver, tá muito ligado à autoestima. sim. A nossa autoestima é construída socialmente, infelizmente, eu acho. Sim. Sabe? Sim, Porque por é. mais que você tenha autoconhecimento e que você aceite aquilo que você é, né? Então, o outro, você ainda está inserido numa sociedade, numa comunidade. O outro tem muito poder de te trazer para dentro dessa comunidade, senão eles te excluem. Então, isso tudo vai se somando, sabe? E aí a pessoa fala, não, é só isso. Não, é só aquilo. Não, é só aquilo outro. Eu tenho um caso recente que eu acho que está rolando aí o início de uma depressão. Só que a depressão, quando ela vem, por exemplo, ela vem, aí ela entra em remissão de sintoma. Aí ela vem de novo, aí ela entra em remissão de sintoma. Aí ela vem de novo, ela entra em remissão de sintoma. 3 vezes, tem estudos que mostram que as pessoas que têm essa instabilidade, a chance dela voltar a ser o que ela era é quase nula. Exato. Sim.
Entende? Então, você procurar ajuda no preventivo, eu sempre bato nessa tecla, é muito mais relevante e mais fácil de trabalhar, né, Elisa? Com certeza. É muito mais fácil Com certeza, de trabalhar. com certeza. A questão, assim, tipo, as pessoas falam, é luxo fazer psicoterapia. Por que você faz? Pro meu autoconhecimento, né? O autoconhecimento é tudo, gente. O autoconhecimento, ele vai fazer você enxergar isso que a Pri falou, né? Qual é o meu limite? Qual é o momento que eu tô, assim, porque a gente vai falar um pouquinho do burnout até só entrando. Existe uma diferença entre cansaço, estar cansada, estar exausta e entrar em burnout, né? Então, assim, quando você tá cansada, você consegue ir lá, fazer uma viagem, fazer uma pausa, um final de semana você descansa, você fica bem. Ok. Quando você está exausta, aquele cansaço não passou, então você tem que remanejar sua rotina, você tem que mudar um pouco a organização do seu tempo, né? Para você ter um pouco mais de pausas e, né, trabalhar essa exaustão. O que entra o burnout, isso que a Pri falou é interessante. A pessoa, ela veste a capa, né? Do super-homem, da Mulher Maravilha. E ela vai enfrentar as adversidades que continuam ainda, né? Que no caso do burnout é em relação ao trabalho, né? Aquele trabalho que tem um pouco de assédio, que tem muita tarefa, né? E que a pessoa tem muita dificuldade de lidar, né? Ela realmente entra em burnout. Né? Então, assim, é extremamente grave, o que pode, de fato, levar também a uma depressão. Seria um porque o estresse burnout, crônico. um estresse crônico, exatamente. Porque o burnout é um estresse crônico, né? Aquele, e, assim, já entrando... Nós estamos misturando tudo, né? Mas acho que não tem problema, né? Mas É assim que funciona a vida. Na verdade, assim, né? A gente sabe que o estresse é uma resposta do nosso corpo, né? Para várias coisas. Então, ele é importante pra gente. Então, diante de um perigo, né? A gente tem lá a liberação. A Pri depois pode falar um pouco disso, né, Pri? Muito legal cortisol, isso, né? Do cortisol, adrenalina. da adrenalina, que tudo isso fazem com que a gente fique em alerta e se proteja, né? Agora, quando isso, imagina cortisol e adrenalina sendo liberado, o tempo inteiro. Tempo inteiro, tempo inteiro. As pessoas começam a apresentar sintomas que prejudicam muito. E na verdade, assim, quando você tem uma alteração, quando você não tem o equilíbrio, a gente sempre vai voltar para o equilíbrio. Quando você não consegue manter o equilíbrio, né, entre esse estresse. Eu vou voltar um pouquinho na minha fala. A Elisa estava falando sobre o assédio, né? Então, quando você tem autoconhecimento, quando você tem firmeza, quando você tem as suas convicções, quando você consegue manejar aquilo, você consegue ir melhor. Isso. Pessoas que são mais, eu vou chamar de imaturas, elas têm mais dificuldade de lidar com aquilo lá. Então, no consultório eu falo assim, ó, a gente tem 2 tipos de problema. Um que a gente consegue resolver e um que você não consegue resolver. A gente vai aprender, né? O que você não consegue resolver, tá resolvido, amiga. Tá? Sim. E o que você consegue resolver, você vai lá e resolve. Tá? Então, também tá resolvido. E isso facilita a nossa caminhada a resolver, porque a gente sempre vai ter obstáculo. E o autoconhecimento, a psicoterapia ajuda nessa construção. Eu gosto muito das analogias, né? Vocês perceberam. Ó, parede, tijolinho. Tá faltando tijolinho. Aonde a gente vai botar esses tijolinhos? Entendeu? Se ficar muito sem tijolinho, faltando muito tijolinho, desmorona mesmo. Sabe? Agora, voltando à questão do funcionamento bioquímico, quando a gente tem muito desequilíbrio, a gente muda o funcionamento bioquímico do nosso organismo. Tá? Então, por que a gente precisa de sono? Por que a gente precisa de atividade física? Por que a gente precisa de uma boa alimentação? Nós somos um organismo sistêmico. A gente funciona num sistema, né? Não dá para falar, eu vou dar uma medicação para... o meu paciente toma uma medicação para a depressão. E ele não tem uma boa absorção dessa medicação, entendeu? Porque ele está tudo inflamado. Então, aí a gente entra para uma outra parte que não é o tema de hoje, mas a gente entra numa outra parte de funcionamento bioquímico, que está tudo integrado, né? Não dá para a gente separar. E o que seria essa saúde sistêmica? A saúde Esse sistêmica ciclo mesmo, né? existe hoje já vem de um tempo, sabe? Mas hoje está muito divulgado, muito difundido a saúde sistêmica. Então, tem muitos médicos que trabalham nessa linha de saúde sistêmica. Seria integrativa? Saúde integrativa? Isso, exato. Né? Então, você não consegue trabalhar uma coisa se a outra, um intestino inflamado, por exemplo. Tá? Como é que você faz a absorção dessa medicação? Eu não sou médica, né, gente? Mas, assim, o pouco do que eu estudo, do que eu sei, interfere.
Tá? Então, a saúde sistêmica seria essa integração de ver o ser humano como um todo. O que está extremamente linkada com a saúde mental, né? Que se não tiver tudo bem com o nosso organismo, pode perceber que a gente também vai ter muitos sérios problemas, né, Pri? Sérios problemas. E agora, o que são transtornos ou doenças mentais? Qual a relação? Qual é essa diferença? Ó, vou tentar ser bem simplista, assim, tá? Tô tentando usar poucos termos técnicos. De um jeito que todo mundo entenda. Didática. A saúde mental, os transtornos mentais, eles são desequilíbrios, tá? Então, por exemplo, depressão. De onde vem essa depressão? Por que essa depressão se instalou, tá? É um agravamento. Ansiedade, transtorno de pânico, TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, vem todos da mesma fonte e ele vai se ampliando. TDAH, que é o meu conhecimento maior, né, tá no TDAH. Então, o TDAH, ele começa como TDAH e ele evolui. Então, ele vai para um transtorno de ansiedade, ele vai para um transtorno de conduta, disruptivo de humor, né? Então, às vezes a criança começa a ter um transtorno, um TOD, né? O transtorno de oposição e desafio, ele começa a se opor e você fala que criança mal educada, que criança difícil de lidar. Mas não é isso. Ela tem um transtorno. Gente, mas assim, eu fico imaginando, você falou de vários, como diagnosticar... Quando você começou a se apresentar, vocês duas, e falaram das especializações, porque deve ser muito difícil diagnosticar. Exato, e não existe Ansiedade. Exame laboratorial, isso até que eu coloco, não existe exame laboratorial, não existe um exame de sangue que você vai lá e que vai, né, dar um... Então, é um conjunto de fatores, né, Gê? A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sinto, não sei se a Pri sente isso também, que algumas pessoas, elas estão simplificando algumas coisas, né? A gente sabe que o conhecimento, o desenvolvimento, o estudo vai trazer uma facilidade para as pessoas serem diagnosticadas e treinadas para elas diagnosticarem, né? Mas uma banalização, né? Assim, fulano tá triste, né? Não, eu tô achando que ele tá em depressão, né? Ou então, nossa, aquela criança é muito... Escola adora fazer isso, né? Fazendo birra. Tá fazendo birra. Não, olha aquele... Não para quieto. É hiperativo. É hiperativo. É hiperativo. E já começa a rotular e já começa a entrar num certo modismo. Isso, também, não é? Isso, exatamente. E começa a se popularizar. No meu mercado, a gente falava assim, né? No mercado da beleza. Quando a moda chega no asfalto, tá na hora de você buscar uma nova... outra coisa. Né? Então, quando se populariza e chega a ser um certo modismo, não sei, que as pessoas começam elas tomam a achar... posse. Mas aí entra o Teve uma fase que todo mundo era bipolar. Isso. Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar desse termo bipolar, daqui a pouco todo mundo... porque eu sou bipolar. Eu sou bipolar. Falei, gente, bipolar é bem sério, né? Muito sério, então, é muito sério. Então deve ser muito difícil diagnosticar. Gente, eu vou te falar, Elisa, me corrija se eu estiver errada. É muito difícil, sim. Eu vou falar, eu não concordo. Eu não acho difícil. Porque assim, quando você... Eu vou me explicar, vamos ver se eu consigo convencer a Elisa. Vamos ver. Vamos ver. Dependendo... Vamos ver, você fala da sua área e eu falo dos que eu tenho que diagnosticar. Porque o dela é bastante diferente do meu, tá? Até a maneira de conduzir é diferente, tá? São áreas diferentes. O que eu vejo, assim, na minha experiência clínica, conforme você começa a atender aquele paciente, que ele vem com uma queixa, porque ele vem para você com uma queixa. E aí você começa a observar. Eu tive um professor que falava assim, os que foram alunas dele vão saber. Ele falava assim, nunca acredite no verbal do seu paciente. Verdade. Não acredite, porque aquilo ali tá como ele faz a leitura. Você entendeu? Então você começa, você ouve, e aí ele vai te dando peça do quebra-cabeça, tá? E você abre aquele quebra-cabeça gigante, assim, e você vai juntando. E as coisas começam a fazer sentido. E daí você fala assim, é isso. E aí você começa a ir por aquele caminho, e você fala, não é que era isso mesmo? Então, assim, é que eu não acho que seja difícil.
eu acho que seja demorado. Isso, é complexo. Vamos pensar, vamos mudar essa palavra de ser difícil para complexo. Por quê? A gente tem que tomar um certo cuidado para já chegar em 2 sessões, você rotula e você fala, não, esse daqui é bipolar. Por exemplo, o transtorno afetivo bipolar é algo extremamente complexo de se diagnosticar. Extremamente complexo. Então, a gente tem várias, ali na nossa classificação ali do DSM, né, Pri, que é o nosso livro, vamos pensar que vai orientar a gente a olhar para os sintomas, o transtorno de personalidade borderline, até um burnout. Tudo isso a gente vai ter que seguir as classificações, né? E aí, a gente também, em muitos casos, pelo menos para mim, vem bastante casos já encaminhando de psiquiatra. E às vezes esses casos já vêm encaminhando do psiquiatra já com rótulo, com diagnóstico. E aí esse diagnóstico é feito em uma consulta muitas vezes. Você já passou por isso? TDAH. Não. Em uma consulta. Então aí você fica, eu tenho que tirar o meu óculos, né, assim, olhar para uma outra, trocar de óculos, né, mudar a visão para que eu não fique contaminada com o que aquele psiquiatra está falando. Né? E aí abra de novo esse leque e veja, será que é isso? Será? Né? Nossa, quantos casos, eu acho que eu perdi as contas já, de quantos casos que eu bato na tecla e falo, não, isso não é isso. E se mistura mesmo, né? Muito. Porque assim, ó, pensa numa hiperatividade. O que caracteriza uma hiperatividade, né? Você viu que a gente fica indo e vindo, né? Sim. Os transtornos. A hiperatividade, ela é um excesso, né? De movimentação. Eu, por exemplo, sou hiperativa. Então, você vê, eu falo muito, eu me mexo muito, então eu sou hiperativa. Ele se confunde muito com ansiedade. Então, às vezes, você É uma linha muito tênue, é né? uma Muito, linha tênue. muito. É uma linha tênue. Uhum. Então, aquela pessoa, desde quando? A partir de quando? Houve algum momento que foi diferencial, entendeu? Que aconteceu alguma coisa para que essa pessoa desenvolvesse, né? Então, se mistura muito. Então, a gente precisa de um tempo para que a gente consiga ler aquilo com precisão, né? Não fique contaminado com o olhar. Quando vem encaminhado de outros terapeutas, psicoterapeutas, Sim. você não pode estar contaminado, né? Além disso, né, Pri, eu acho que muito conhecimento, porque eu acho que isso é um ponto importante, né, que eu sempre falo para psicólogos mais jovens até, né, que tem psicólogos mais novos que eu dou supervisão e tal, eu falo, estudem, porque assim, a gente tem que continuar estudando, as coisas elas vão chegando pra gente, e eu tenho certeza que na minha carreira já passou batido muita coisa de mais nova, né? Com certeza. Porque assim, a gente não tinha tanto conhecimento, então eu acho que isso é o diferencial, sabe, Gê? A gente entender aquele transtorno. Então hoje as pessoas veem a Pri como referência. Não, eu acho que é TDAH. Pri, dá uma olhada. Vai lá, Sim. vai no lugar certo também, né? Porque É. eu acho que isso é super importante pensando em termos de transtornos. Óbvio, nós estamos falando aqui em transtornos, né? Mas a gente está falando um profissional, uma pessoa que busca autoconhecimento ou porque ela está passando por crises de ansiedade. É um pouco diferente, né? Eu acho que você ainda vai falar um pouquinho, né, sobre essa diferença aí. Acho que a G perguntou o que é a diferença entre transtorno e o quê? Que a G Doenças perguntou. mentais. E doenças mentais. São basicamente a mesma coisa, tá? Com nomes diferentes. Um nome é mais técnico, um nome é mais popular, Tá. tá? Então, quando você tá no senso comum, quando você tá conversando sobre o que você sente, o que você pensa, porque a gente também fala de comportamento público e comportamento encoberto, que é o privado. Então, tem comportamentos que todo mundo vê. Quando você chora, ou quando você tá brava, que você fala. E comportamentos privados. Quando você então, tá com você. o seu sentimento Seu pensamento. e o seu pensamento, exatamente. E esses dois só se tornam públicos. Quando? As pessoas só sabem. Quando, Gê? Vamos ver se você já tá boa. Quando você se estressa, Quando você fala. chega no limite, se explode. E quando você Fala, fala. Porque verbaliza. muitas vezes você pode falar o que você não tá pensando. Na verdade, você tá pensando em outra coisa. Olha que complicado. É muito Sim. complexo isso. Sim. Né? Gente, que loucura. E aí, eu vou voltar um pouquinho na sua pergunta, que eu quero complementar uma coisa. Você vê, né? Qual é a diferença de saúde mental e transtorno mental, né? Existe muito desconhecimento sobre a saúde mental, né? Eu acho que por isso que ainda existe um preconceito. Então, se as pessoas soubessem, gente, pelo amor de Deus,
Se as pessoas soubessem o quanto é prazeroso, que é gostoso, que é libertador você fazer um processo terapêutico preventivo, as pessoas fariam, sabe? Assim, eu sei que tem processo que é caro, Sim. né? Porque também tem isso. Sim, É caro. é um investimento, né? É um investimento. Mas tem opções que são mais baratas, sabe? E que dá para ser feito também, né? Então, tem essa falta de entender como é uma área nova. Querendo ou não, a psicologia é uma área nova. A população, de um modo geral, não sabe muito bem o que é. E também eu acho que tem o querer. Eu quero me autoconhecer. Eu estou disposto a enfrentar os bichos que estão dentro de mim O aqui. que isso vai produzir em mim? Né? O que será que eu vou encontrar? Né? Eu costumo dizer que no processo da psicoterapia, é como se você ficasse mexendo numa rosa. A hora que você vai descendo, ela tem o quê? Espinho. E dói. E dói. Dói. Sim. Vai te cutucar. Ou então, pensa numa ferida. Né? A pessoa vai lá, Nossa Senhora. ela tá com um band-aidzinho, Sim. né? Ela vai tirando, aí a gente dá uma cutucadinha na ferida. Lógico, tudo tem seu tempo, né? Mas eu acho que, assim, é um processo muito importante para a vida das pessoas. Eu costumo dizer que ele é a base para tudo, né? Para mim, não tenha dúvida. Tudo bem que a gente tá puxando sardinha Eu pro tava- nosso eu lado. tava- E ela tá craque, você viu? Que ela lançou uma pergunta super... Não, e eu sempre gostei muito. E eu tive minha equipe, eu cheguei em 120 profissionais. Caramba, Gê. Você vender autoestima, trabalhar com a autoestima das pessoas. Eu tinha que preparar muito bem. Então eu investia muito, eu dava ferramentas para minha equipe. Na época eles ficavam, me xingavam, falavam que era no quartel-general. Mas hoje que eles empreendem, eles me param na rua. Você não sabe quanta coisa que eu aplico, que eu aprendi com você. Treino, né? Então eu sempre busquei isso. E hoje meu entrevistado no programa foi um consultor de negócios. E eu perguntei para ele, qual a principal dor? O que mais os empresários e empreendedores buscam em você e te pedem ajuda? Ele falou, gestão de pessoas. E nós falamos de novo, voltamos para o autoconhecimento. De novo. Exato, exato. Ó, eu vou fazer uma pincelada da minha área da neuro. Então, por exemplo, a área da neuropsicologia também é pouco conhecida, tá? E aí, o que chega para mim, para avaliação neuropsicológica? Chega pessoas com déficits. Então, elas querem saber, por exemplo, o TDAH. Então, ela tem uma dificuldade de quê? Disso. Será que ela é TDAH ou não? Mas existe um outro segmento, vou chamar de segmento, um outro segmento, que é assim, ó, eu quero me conhecer, eu quero saber as minhas potencialidades, as minhas facilidades e as minhas dificuldades. Então, aí também entra o autoconhecimento. Empresas empregam muito a questão da testagem. É uma testagem diferente do que a gente aplica na avaliação neuropsicológica, tudo bem, mas ainda assim é para promover essa gestão de pessoas. Com quem eu estou trabalhando? Na contratação, Sim. você fala, Pri? Na contratação e nas avaliações periódicas. Na retenção sim, também, sim, né? Sim, com certeza. Com quem eu estou trabalhando? Qual a potencialidade daquela pessoa? Qual é a dificuldade daquela pessoa? No que eu posso explorar ela? Se eu precisar planejar cargos e salários, onde que eu colocaria essa pessoa? Onde E, que eu de posso novo, realocar, Sim. né, e aproveitando o melhor talento dela a partir do momento que eu Exato. conheço. Exato. Eles faziam Exatamente. É a história trabalho. do peixinho, né? Se você, um peixinho e um passarinho estão conversando. Se o peixinho fala pro passarinho nada, o passarinho não é horroroso para nadar, nada habilidoso, né? Agora, se você pede o contrário, ele vai fazer muito bem. Existem transtornos mais graves que outros? Ou não dá pra gente classificar dessa forma? Sim, né, Pri? Sim. Sim. Ele evolui, né? Os transtornos evoluem. Sim. A gente e talvez, eu não sei se você concorda comigo, Pri, mas a gravidade, a gente sempre vai entender de acordo com os riscos que aquele transtorno também está oferecendo para a própria vida, né? Então, aqueles transtornos nos quais o paciente tem automutilação, né? Que são comportamentos em que ele, né, Deus. se lesiona, comportamentos com risco à vida, vamos pensar assim, né? Ideação suicida. Ideação suicida, comportamentos extremamente disfuncionais que vão levar aquele paciente a ficar isolado, né? Que o paciente não consegue se relacionar, né? Existem, sim, acho que gravidades aí, né? E acho que, assim, a gente tem que cuidar, porque
eu pelo menos vejo, né? Quando chega numa gravidade já muito, muito alta, eu sinto que é muito difícil. O buraco é muito mais embaixo, né? E vocês duas atendem adolescentes? Opa. A Pri atende, eu não. Eu já atendi, agora eu não atendo mais. Agora eu deixo pra ela. Infanto, juvenil e adulto. Né? Eu só não atendo idosos. Vamos falar um pouquinho sobre o burnout, que é essa Vamos. síndrome do esgotamento profissional. Vamos. Que, assim, eu conheci um amigo meu que trabalhava numa indústria química, e ele é engenheiro químico, e ficamos um tempo sem nos ver. E aí ele falou assim, eu vi que ele não estava mais naquela empresa. Eu falei, nossa, o que você está fazendo agora? Aí que ele falou para mim do burnout, faz uns 8 anos, mais ou menos. Eu falei, gente, o que é isso? Aí fui pesquisar. Uhum. Será que eu tive isso? Não sabia? Nunca não diagnosticaram. Olha, é verdade. Eu acho que eu passei por isso, mas eu tô aqui, ó. O que é essa síndrome? Essa síndrome, G, ela é, como disse a Prine, essa é a psicologia nova, imagina o burnout. Que assim, foi dado esse nome lá nos Estados Unidos na década de 70, 1974. Você tá brincando? É novo. Sim, Né? super. Tanto que ele entrou, eu não me lembro exatamente, eu não vou falar para não falar besteira, na classificação internacional de doenças entrou pouquíssimo tempo, né? E aí, o que acontece, né? Foi feito um estudo, foi se observando ali muito, né, entre a população da saúde. Então, assim, os profissionais da saúde, os enfermeiros, foi onde começou a apresentar aquela exaustão, né? O estresse crônico. E eu acredito que isso voltou muito mais forte agora, se é o que eu posso usar essa palavra forte, por conta da pandemia, né? Então, assim, Sim. a pandemia trouxe, obviamente, muito mais trabalho para o pessoal da área da saúde, né? Muito mais trabalho para o pessoal que estava ali em home office, né? E por diversos motivos, né? A gente não pode só falar que essa resposta do indivíduo para o trabalho, né? De estresse crônico, que é só culpa do trabalho, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né? A gente muitas vezes fala assim, nossa, mas olha, essa pessoa trabalha demais, o trabalho dela é horrível. Então, nem sempre é o trabalho. Então, a gente começa a entender... E nem sempre é horrível. Porque eu Isso. fui muito, sempre, todo o que eu faço, eu sou muito dedicada, eu sou até viciada, e se deixar, trabalhei 16, 18, 20, porque a paixão pelo que eu fazia. Então, nem sempre... Isso. O trabalho Né? Vou complementar, posso? Claro. Eu acho que não é só o trabalho em excesso, né? Não. É o você não conseguir lidar com aquilo. Isso. Então, eu imagino que o teu trabalho tenha tido paixão. Muita. Você gostava daquilo que demais. você fazia. Uhum. Então, aquilo acaba não Sempre. sendo trabalho. Sim. Acaba sendo prazeroso de ser feito. Aí que a gente extrapola, né? Mas é Esse excesso de- prazeroso. Sim. Né? Então, te Sim. traz... a gente chama de reforço, né? Traz o reforço que você... Que é bom para você. Sim. Né? Quando você não consegue gerenciar o assédio, ou quando você não consegue gerenciar que você tem um chefe, que você não consegue argumentar com ele, não ter uma troca, ou quando você não consegue ter relações interpessoais dentro do trabalho, você tem que ir lá todo dia, e você bate naquela tecla da tentativa e você não consegue. Então é como se você patinasse. E eu acho que isso vai te trazendo, elevando teu estresse. E até uma característica das pessoas que têm muita expectativa sobre o trabalho. Ou então, quer ver? Uma grande característica é a seguinte: aquela pessoa que é extremamente controladora, que ela não acredita que o outro é capaz de fazer o que ela faz, que ela Centraliza, né? que ela centraliza tudo para ela e que ela tem medo de perder esse emprego. Muitas vezes por algo que ela vê ou ela imagina que... Uma ameaça, concorrência, exato, uma concorrência, uma dificuldade de relacionamento ali também, como a Pri já mencionou. Isso tudo vai fazendo com que ela se dedique só para o trabalho, né? Então, a vida pessoal, como você mesma falou, você se dedicava para o trabalho e sentia muito prazer, Sim. né? Você estava fazendo algo bom, né? Normalmente, as pessoas que entram em burnout, elas já estão tendo sintomas até de repulsa do trabalho. Elas estão tendo sintomas Mas eu cheguei nesse estágio. Quando acorda, a Sim. pessoa acorda e ela fala... de novo, eu não quero ir, eu não quero Sim. ir, eu não quero ir, né? Ela começa a se isolar,
socialmente falando, não só no trabalho, mas em casa, ela começa a se isolar, ela começa a ter dores crônicas, né? Dores no corpo todo, né? Então a gente entende que são sintomas tanto psicológicos quanto sintomas físicos, né? Então, dor de cabeça, o famoso piriri, né? O apagão, sabe? A pessoa tem um apagão. Eu não sei o que eu tava falando, né? Ou então, Sim. eu não sei onde tava as minhas coisas, não sei onde eu tô, né? Uma crise de ansiedade, a fadiga, né? Que as pessoas falam assim, meu Deus, parece que eu durmo É isso que eu ia falar, o sono. e acordo, ou então eu Alteração. não durmo, eu durmo e acordo cansada, né? E qual a Alterações do diferença sono. com... Porque às vezes assim, por isso que eu falo que vocês têm que estar muito se especializando, porque para você diferenciar uma exaustão, um estresse, um Uhum. burnout, porque é muito próximo da exaustão, Muito, não é? muito próximo, Gê. Muito próximo. Por isso que a gente fala que o burnout, vamos pensar que é um ponto além da exaustão. Quando a pessoa está em exaustão, né, ela sente tudo isso que eu descrevi. Então, vamos pensar, ela sente muito cansaço, ela não descansa à noite, né? Mas ela consegue identificar ali que não tá legal. Ela começa a procurar algum tipo de, não necessariamente de auxílio, mas assim, ela enxerga aquilo. Mas a pessoa que entra em burnout, ela vai além, ela já tá na reserva. Imagina um carro na reserva, né? O carro tá na reserva, você tá na pista. Você está usando aquela energia vital, né? Você tá ali, ó. Você tá ali, você tá só na reserva. Você fala, não, vai dar. Vai dar, eu tenho que chegar lá. Eu Perfeito. preciso chegar É. lá. Aí, do nada, acaba, né? Acaba e, assim, como diz os adolescentes, buga tudo. Sim. E aí, realmente, a pessoa pode entrar, até pode ter coisas muito severas. Teve uma jornalista, inclusive, que falou isso. Eu não me lembro o nome dela, eu tava vendo que ela teve um apagão no ar, né? Ela teve um apagão no ar. E ela vai descrever um pouco sobre burnout, é recente até. Depois eu vou até mandar para você escrever no link lá do YouTube, que é interessante. Ela teve um apagão e ela conta que ela estava em burnout. E ela não respeitou isso, né? Porque o nosso corpo precisa de descanso, nosso corpo precisa de alimento, o nosso corpo precisa de pessoas, então a gente precisa de Se relacionar. vida pessoal, né? A gente vê uma coisa super interessante também, profissionais que trabalham com turnos diferentes, né? Então, sejam eles da área da saúde que trabalham, né? Os enfermeiros normalmente trabalham o quê? 2 dias, folga 1, né? Ou então Sim, trabalha sim. muito à noite, né? Ou então as pessoas, operários, né? Eles têm os turnos muito diferentes. O que que acontece? Isso atrapalha a vida pessoal dele, né? Sim. Não tem regularidade, Não né? tem uma regularidade, então isso vai... Só que assim, ele precisa do emprego, ele precisa daquilo. Então, realmente, a exaustão, ela é algo em que a pessoa, ela tá acabando a gasolina, aqui tá na reserva. Ali tem um posto de gasolina. Eu vou colocar Espera. no burnout, não. Mas aí a gente volta para o início da nossa conversa, que é quando a gente estava falando do porquê as pessoas buscam ou não buscam a terapia. Isso. A gente sofre uma pressão muito importante. Ó, eu vou te pedir, né? Eu me lembro, o meu marido trabalhou numa empresa e o meu marido teve uma crise de amidalite. E a amidalite fecha, né? Uhum. Pois eu peguei ele, levei na empresa que ele trabalhava e falei, tá aqui, ó, é real. Aí o chefe dele falou pra ele assim, ó, não, pode ir. Só não sei se a hora que você voltar, o emprego é teu. Entende? Então, você trabalhar num tipo de assédio. não tá na nossa alçada julgar o que cada um escolhe para si, Sim, ou a com necessidade certeza. de cada um para se submeter a isso, né? Mas volta de novo para o início, né? A saúde mental ela é necessária, principalmente para essas pessoas que estão nesse ritmo, né? De ter que lidar com as dificuldades o tempo todo. Você não tem descanso para manter equilibrada a balança. Sim. Né? Então, o autoconhecimento, a terapia, extravasar, conseguir manter o equilíbrio, de ter uma vida sistêmica mesmo. Sim. E até É o próprio importantíssimo. autoconhecimento que vai desenvolver habilidades para aquela pessoa enfrentar. Ou então falar, não, tudo bem, eu tô precisando de uma pausa. Eu tenho medo de perder o meu emprego, mas eu sou capaz, eu sou uma pessoa capaz, eu sei que eu posso conseguir um outro trabalho, né? Eu sei que eu tenho capacidade de fazer outras coisas e que eu não sou o meu trabalho. Eu acho que esse é o ponto principal. Né? E é Sim. muito difícil quando a pessoa já chega em burnout, né, Pri? Eu acho que já ela ter
ela conseguir ter essa visão. Aqueles É muito workaholics, complexo. né? Exato. Que trabalham muito, trabalham. Exato. Trabalhar já passei tem por essa função, fase. hein? Claro Sim, que tem. Sim. A gente sabe Tem disso. motivo pelo qual as pessoas Sim. trabalham sempre sem parar, né? E não sei se foi que falou que não existe um exame, Não. um exame de sangue, É alguma o que eu tava coisa. falando. Não é? Não Foi você, existe, né, que fui falou, eu. né? Não existe. O diagnóstico não é feito em laboratório, em que a gente pede para ir lá tirar sangue e coletar sangue. Então, E ver a realmente, dosagem que tá. Você sabe que você me fez lembrar uma coisa. Agora até existe o para depressão severa, né? Maior. Tá sendo, né? As taxas dos hormônios, assim, não sei. Eu não me aprofundei no assunto, mas eu sei que Tá que sendo está sendo estudada a estudado possibilidade. de um exame de sangue para o diagnóstico da depressão. Existe alguma pesquisa ou algum estudo que eles consigam identificar quais as profissões que mais as pessoas tenham exaustão, tenham burnout? Existe? Tem bastante pesquisas em cima disso, viu, Gê? E as profissões que mais sofrem, eu vou deixar muito claro aqui, né? Não são só essas, mas assim, as que mais se falam são os enfermeiros, profissionais da saúde, né? De uma forma geral, psicólogos, né? Fisioterapeutas, né? São profissionais que trabalham em turnos, então esses operários que têm os turnos distintos, os médicos também, né? Que eu já falei da área da saúde. Sim. E essas pessoas que têm cargos muitas vezes mais elevados. Então, assim, eu não tenho como falar para você qual é a profissão, né? Mas cargos mais elevados, em que na qual a responsabilidade do cargo é tão alta, e ele não tem, por exemplo, aquela coisa do tipo, eu trabalho das 8 às 6, né? Eu trabalho e tenho lá o meu final de semana, não. Muitas vezes a pessoa, não precisa bater cartão, mas ela trabalha o dia inteiro. Né? Ela trabalha o dia todo, ela trabalha até a noite. E dependendo do trabalho dessa pessoa, ela tem fusos. Isso, horário. fuso horário, exatamente. Então, se ela trabalha numa multinacional, que ela tem funcionários que trabalham no Japão, ou dentro do Brasil, a gente tem fuso horário dentro do Brasil. Sim. Então, como é que você concilia tudo isso? Exato. Verdade. Esse dia teve um caso de uma amiga de uma prima minha, que ela falou que ela entrou na pandemia, começou a trabalhar home office, e a empresa meio que extrapolou. E ela acompanhou. Aconteceu muito isso. A menina hoje é extremamente depressiva, não sai de casa, teve uma queda de cabelo assim, absurda. E tá começando a dar os primeiros passos. Sair um pouco mais, limitou o horário. Porque as pessoas acham que trabalho online é Tranquilo. né? Vou te falar, é mais Tá- difícil. É mais muito difícil, pelo porque contrário. você tem que ter uma disciplina, Sim. claro, de fazer os seus entregáveis, né? De fazer a tua entrega, mas tem a disciplina, é a hora de parar de trabalhar. E às vezes a gente vai. E só porque você tá ali, você acaba indo, né? Isso, porque você Aí tá tem em casa. filho, aí tem o marido, aí tem o jantar, aí tem a roupa, a máquina, a gente que é menina, né? Sim. Tem tudo isso. E aí Sim. você fala, não, eu ponho a roupa na máquina na hora do almoço, aí eu volto. No meu caso, Sim. na pandemia, que eu atendi online, você mistura tudo, né? Você não delimita os horários, né? Eu acho que é uma coisa assim. Não, e aí, não sei se aconteceu isso com você, mas comigo acontecia assim. O paciente falava, você tem horário, sei lá, tal hora? Tenho, não, tudo bem, posso atender, porque eu tô em casa. Sim. Eu tô em casa sem fazer nada, Não me entre custa nada, aspas, né? não me custa nada, então eu vou atender, né? E assim, muitas pessoas, né, passaram por isso e ainda passam, né, Gê? Eu acho que assim, falar sobre burnout é extremamente importante e que fique extremamente claro, porque tem muita gente falando sobre burnout materno, né? Tem muita gente usando esse termo, né? Burnout materno. Não existe uma classificação de burnout para mães, né? Porque o burnout ele tá ligado à ocupação no sentido de trabalho, não que as mães não têm trabalho, muito pelo contrário, acho que tem até mais, laboral. Exato, obrigada, Pri. Tá. Né? Então, mas já se fala, né, já se tem estudos que estão, né, acompanhando isso e falando sobre essa questão de incluir, né, a função da mãe, da mulher, da maternidade, porque ela executa muitos papéis e um cansaço, assim, extremo, né,
a exaustão que vai beirando, na verdade, é um burnout, porque se você for parar pra pensar, a mulher que está com um filho pequeno, por exemplo, ela tá em exaustão. Então, ela põe a criança pra mamar, depois põe pra dormir. Ela vai, ela recolhe uma roupa, ela faz isso, ela faz aquilo, a criança já acorda. Nossa. Ela não pode se dar esse luxo de falar, não, eu estou exausta, eu vou reorganizar minha rotina aqui, eu vou tomar um banho, vou né? tomar um banho tranquila, né? Se ela não tem uma rede de apoio, principalmente, né? Então, muitos têm usado esse termo, né? Burnout materno, mas não conhecia. mas é uma exaustão materna, assim, que tem acontecido. E quando é diagnosticado, a pessoa vai lá, procura você, tá, burnout. O que é, qual a orientação, que tipo de tratamento, Como que a psicoterapia além pode ajudar, né? além do seu Além da atendimento, psicoterapia. Isso, interessante. Além de tudo isso que a gente falou, né, que a psicoterapia proporciona, não só para o burnout, né, como todas as outras doenças mentais, transtornos mentais, a gente orienta uma coisa extremamente importante: prática de atividade física. É fundamental, né? Porque isso vai contribuir e muito para a regulação de toda aquela parte neuroquímica que a Pri já falou aqui. Contribui muito. E uma outra coisa importante, a regulação do sono. Sono e alimentação, né? Então, muitos casos a gente acaba encaminhando, ou se não veio, né, para o psiquiatra, para ver se não é necessária a entrada de alguma medicação, né? Para a gente ter essa questão aí em que a gente fala, putz, a gente precisa de uma ajuda, de uma medicação para essa pessoa sair lá de baixo, né? Aí ela faz um acompanhamento, né? Porque o que eu vejo, não sei se a Pri concorda comigo mais uma vez, né? Muito se fala sobre a medicação, se tem muito preconceito sobre a medicação, eu acho que sim, medicação é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas em muitos casos na psicoterapia, eu sinto que quando a pessoa está bem medicada, é como se ela fosse míope e ela não conseguisse enxergar nada. Então ela põe um óculos. Agora eu consigo enxergar. Eu costumo brincar, é como se o paciente estivesse numa estrada, tá chovendo, ele tem que chegar até um lugar e o limpador de para-brisa dele quebrou. Ai, Jesus. E aí ele precisa da medicação para limpar, né, para ser o limpador de para-brisa, para ele poder minimamente enxergar, e somado à terapia e desenvolvendo habilidades, desenvolvendo estratégias, né, para ele conseguir viver esse trabalho, para ele conseguir viver essa vida. E olha né? como o repertório muda dependendo do seu contexto, né? Eu sempre falo que a gente precisa avaliar não só o comportamento em si, a gente precisa avaliar o contexto, o todo. Olha só, a Elisa tá falando do para-brisa, né? Olha eu para as crianças. A medicação, ela serve pro leão dormir. O leão tá te atrapalhando. A hora que o leão dormir, a gente vai conseguir trabalhar, beleza? Outro repertório. Isso, para mostrar qual é a importância, porque eu, assim, como eu atendo muito adulto, tem muitos adultos que vêm com essa coisa do tipo, nossa, não vou no psiquiatra, eu sou louco. Não, tarja preta, né? E todos eles acham que quando eles vão ao psiquiatra, eles vão tomar um tarja preta. E né? nunca mais eles vão parar. E nunca mais eles vão parar, né? Vão ficar dependentes disso pro resto da vida, né? Gente, e as redes sociais? Que a gente sabe que também, com o advento da pandemia, o uso excessivo, as pessoas em casa, as pessoas elas começaram a reaprender a se relacionar, né? Marido, esposa, filhos. Sim. As redes sociais contribuem muito. Você quer que começar ou eu começo? Para o ímpar. Eu falo, vai. Olha, a minha opinião é polêmica, tá? Por quê? Eu, de novo, atendo bastantes crianças. Então, eu não tenho como falar para uma criança ou para uma família que o celular é proibido. Não faz sentido. O contexto deles hoje pede isso. Sim, sim. Então, o que eu faço nas famílias que eu atendo? É necessário? E não é. É necessário para o contexto das crianças. Então, o que nós vamos fazer? Adaptar? A gente precisa fazer o uso funcional daquele instrumento, né? Então, como a TV antigamente. Então, quanto tempo você fica na TV? Vai assistir só TV? Vai ler um livro? A gente precisa, de novo, do equilíbrio. Então, por que eu falo que o meu posicionamento é polêmico? Porque muitos pais não concordam. Sei que tem pesquisas mostrando que o uso excessivo dos eletrônicos é prejudicial, mas não tem como a gente tirar isso
faz parte do que é nossa vida hoje, Radicalizar, entendeu? né? Sim, Não dá, não sim. dá. Eu concordo, assim, em gênero, número e grau com você, né? Inclusive, quando eu penso isso, porque eu sou mãe de um menino que vai fazer 4 anos, e assim, a gente tenta ao máximo, né? Mas assim, todos os amiguinhos usam, né? Não tô falando de redes sociais, mas tô falando de telas, né? Mas quando a Exato. gente fala de redes sociais, né, pra questão dos adultos, até falando do burnout, tudo, é a diferença da dose, como é que é aquela frase da nossa amiga? A diferença Entre o veneno. entre o veneno e o perfume é a dose. É a dose. É a né? dose. Então, assim, ela pode ser tanto boa no sentido de informativa, né? No sentido de auxiliar a pessoa a buscar um psicoterapeuta, porque assim, antes, né, eu não sei, a Pri acho que é menos do que eu. Antes, quando eu falava assim, gente, mas a gente tem que ter Instagram, psicólogo, pra quê? Gente, como assim? Hoje em dia as pessoas, elas olham Pergunta o meu qual é o seu currículo. arroba. Exato! Qual o seu arroba? Exato! Veja bem, É? pode ser o telefone. Exato, então elas vão olhar quem é você ali, né? Então, acho que quando existe essa questão envolvendo, tipo, quem eu vou buscar, né? Um profissional. Porém, Gê, qual é o grande problema que eu vejo das redes sociais? É muito difícil as pessoas ficarem postando coisas ruins, né? Então, assim, ali eu falo que virou um palco, né? Assim, a gente Mostra tudo. mostra tudo, Vê quem quer. vê quem quer. Vê quem quer. Né? Então, assim, a pessoa que está sofrendo, ela está num momento ali de burnout, ela vendo o outro viajando a trabalho, né? Ou outro fazendo uma apresentação, uma palestra, né? Ou um curso, falando, não, Sendo promovido. aquilo é extremamente prejudicial, né? Muito prejudicial. Existem casos em que eu já cheguei a fazer combinados Isso aí. com os meus pacientes, né? De tempo de uso de rede social, ou eu já tive pacientes que tiveram que deletar, elas deletam o aplicativo. notificação? Não, o aplicativo. Aí elas só voltam a Ah. entrar no final de semana. Ah, tá. Sim, Entende? Então, Sim. assim, aquilo fica ali, elas estão lá, elas não deletaram a conta, sim. mas elas voltam a usar só aos finais de semana, porque aquilo gera muita ansiedade nelas durante a semana. Fica checando, né? Fica Fica checando. checando o tempo Exato, inteiro. exato. É uma condição do mundo moderno, então, o burnout? É. Eu também. Gi, é uma condição do mundo moderno. Eu acho que cada vez mais a gente está sendo obrigado a evoluir, a ser melhor, a crescer, a se destacar, a concorrência, né? Assim, tudo hoje eu acho que traz até a própria velocidade da informação. Agora com a inteligência artificial. É tudo muito. Chat GPT. Exato. Uma loucura. Eles Exato. pegam fazendo trabalho no chat GPT. Exato. Trabalho de escola. Exatamente. Eu falo, oi? Exatamente. Antes eu precisava ir na biblioteca. Não, Eu ia na Ah, sim, biblioteca nós com a Barça. íamos. Eu também. Eu não quero entregar a idade, não, E mas essa eu usava a semana Barça. nós vamos participar de uma gincana na escola do meu filho e a gente tinha que criar um grito de guerra na equipe. A mãe falou, não, entrei no chat GPT. Ele criou um grito de guerra aqui pra gente. Né? Então, assim, a gente não tem como mudar isso, essa velocidade. E aí, a gente tem como fazer ajustes, né? que Para era o que eu ia tentar colocar. trazer o equilíbrio cada vez mais para nossa vida, né? Então, não deixar de fazer um esporte, uma atividade física, de conversar com as pessoas no olho a olho, né? Eu acho que, assim, Sim. coisas extremamente importantes que saem desse contexto da rede social, né? Por exemplo, para as crianças, é importante você sair da tela, por exemplo, do videogame. Por quê? Sou contra o videogame? Não. O meu tem 10 anos e a pandemia pegou ele bem transitando entre 7 anos, né? E aí eu acabei liberando o videogame. E por que estar na rua, brincar na escola é importante? Porque eles estão em desenvolvimento, eles têm marcos do desenvolvimento. Sim. Então, motricidade, processo atencional, resolução de problema, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, são habilidades cognitivas que a gente tem e que a gente vai desenvolvendo. No jogo desenvolve também, porque existe uma linha que fala, né, que a gente pode com jogos fazer treinos. É verdade. Só que você deixa, na minha opinião, a gente deixa a desejar, porque você não tem o convívio face to face, né? Você tá junto. Exato. Você tem um problema, você tem que rearranjar aquilo para poder resolver, né? Então, a tela é importante, eu acho, hoje em dia. A gente precisa do equilíbrio de usar essa ferramenta a nosso favor e a gente não pode deixar de fazer com que isso, ou melhor, abandonar aquilo que a gente tem que fazer
para ficar no celular, ou para ficar na televisão, ou para ficar no computador. Sabe o que eu acho que é mais delicado ainda para vocês, profissionais? Às vezes a criança, ela não tem algumas limitações em casa. Como faz? Porque você vai precisar educar os pais? Chama os pais? Chama Opa! os pais. Chama os pais e tem A minha o DR. Ou a tem. minha condição enquanto terapeuta infantil na época era: se você não vai participar dos atendimentos, não vai participar das orientações, eu não atendo. Não funciona, Gê. Não funciona. A Não. gente tem limites. Eu falo que é um tripé, né? Sim. Não tem Escola. como. Escola. Escola. Em casa e a criança na terapia. E às vezes o em casa vai além de pai e mãe, né? Às vezes vai uma avó, vô, né, Um Pri? cuidador. Um cuidador, cuidador, exato, uma babá. babá. Entra tudo, porque todo mundo tem que falar na mesma língua, né? E vou Tentar, falar, né? quando eles engajam, quando eles estão dentro, que eles são convencidos de que aquilo ali é bom, que a terapia é boa, eles confiam cegamente em você e eles gostam. Exato. Porque, por exemplo, eu tenho um pai que ele fala pra mim assim, ó, eu não sei o que fazer. Eu falo, eu descrevo, né? Eu ajudo o paciente a discriminar o que está acontecendo. Então, olha, veja bem, aconteceu isso, você fez isso por causa disso. Verdade. Aí eu espero, de repente, que ele me traga um repertório. Ah, então vou fazer isso. Eu posso desenvolver isso. Não vem. Exato. Não vem, eles não sabem o que fazer. Não, nem todo mundo, né, gente? Claro, tô generalizando. Sim. Mas quando você dá um input de melhorar esse repertório, de melhorar essa quantidade de possibilidades para eles, eles vão, flui. Aí a terapia flui. Aí vai super bem, entendeu? Sim, com certeza. E aí a gente vai mostrando para eles o quanto é muito mais importante que eles tomem as decisões por eles, né? Eu costumo brincar que a gente vira terapeuta, mas a gente faz com que eles não dependam da gente, né? Quero ser muleta pra ninguém, não. Sim. Não é? Então, assim, e eu já tive casos, inclusive, que isso é super interessante, em que quando a melhora foi acontecendo, eu comecei a perceber que o paciente tinha piora. Aí piorava. Olha Por quê? isso. Uma dependência da gente. Não uma Sim. dependência, um medo, né? Um medo, um receio Será de que eu vou ficar conseguir sem a caminhar terapia. Será que sozinha? eu dou conta, né? É. E aí, quando eu identifiquei isso, a gente teve que trabalhar, né? Muito essa questão da relação Fala, terapêutica. Algum ganho secundário aí, né? Isso, e também a questão, assim, de eu tô aqui, né? Aham. Não significa que você vai e nunca mais você vai voltar, né? A gente pode continuar se falando, mas você é capaz, né? Então, acho que, assim, essa questão do que a gente tem que trabalhar, assim, deles não dependerem da gente. Eu acho que a gente tem que Confiança, né? trabalhar. Exato, você dá conta, né? Você dá conta sem mim. Eu acho que esse Sim. é o ponto importante, porque a relação terapêutica é muito no vínculo, na confiança, na afinidade, é muito nisso. Então, não deixa de ser para eles uma ruptura disso. né? Verdade. Uma E agora eu vou ter que caminhar sozinho? Como que eu faço? Não sei que eu exato, consigo. Exato. E a preparação, A gente né? fica triste também quando eles vão embora, mas aí a gente quando eu entende que pequena, é então, aí você recebe bilhetinho, Ah, presentinho. manda mensagem. Eu tive uma, gente, eu não posso deixar de contar. Foi um caso bem importante. E aí esse paciente me mandou uma mensagem: Tia Pri, você lembra de mim? Olha, tô na faculdade. Obrigada por salvar minha vida. Ai, que legal. Ah, nossa, você chorou, né? Chorei Ah, até, e se eu contar de novo, eu choro de novo, porque agora eu segurei. Meu Deus. Você me fez lembrar de uma paciente também que chegou muito delicioso. na minha, lá em Campinas, Regressa. lá recém-formada e tal. Ela chegou comigo com 7 anos, né? Diagnosticada com síndrome do pânico, né? Mas na verdade a gente depois foi desenvolvendo um monte de coisa. Ela já voltou comigo algumas vezes, ela tá com 20. Ela voltou, agora ela fala: eu não Ai, consigo confiar em outra terapeuta. Olha Né? o vínculo, E né? assim, é muito legal. E, Confiança. assim, e o que é legal pra gente é ver o desenvolvimento deles, né? Assim, e o quanto alguns repertórios trabalhados lá atrás, enquanto criança, né? Eu acho a terapia infantil uma prevenção de muitas coisas, né? Pri? Nossa, que foi trabalhado lá atrás e que ela sabe lidar hoje. Ela tem uma Verdade. dificuldade muito grande com a mãe. Então, ela sabe lidar com essa mãe hoje de um jeito muito diferente, né? Então, Olha que isso é legal. super importante. Às Muito vezes a gente legal. faz terapia pra lidar com quem não faz terapia, né? Exato, exato. A grande maioria das vezes. É mesmo, é bem isso. Gente, a gente tá chegando ao finalzinho do nosso podcast. Olha como passa rápido. Passou rápido, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais de forma específica do trabalho de vocês. Bom. Quem que vocês atendem? Aonde atende? Qual o Instagram? Qual o WhatsApp? O arroba, sério? O arroba. Um arroba. O arroba. E assim, né? E uma mensagem final para umas dicas aqui. Eu sei que não existe mágica, a gente precisa. É todo um processo, né? De busca, de querer, né?
Mas eu acho que é sempre legal. Sempre que eu trago alguém aqui, eu peço para deixar uma mensagem. Acho que sinais de alerta, né? Talvez a gente Sim. pode chamar, ao invés de dica, acho que sinais sim, de alerta. sim. Pode É. ser. Gostei. Você vai. Posso falar? Então vai. Bom, então eu atendo. Se quiser olhar para essa câmera. Atualmente eu atendo aqui em Indaiatuba presencial, e o online, né, gente? Então a gente está atendendo online aí, gente de tudo quanto é lugar do mundo. Não vou falar nem do país. O online facilitou muito isso, né? A gente trabalha, inclusive, na mesma clínica, dividimos a mesma sala, inclusive, né? Que isso está Qual clínica para que é? acabar. Na clínica da Márcia Benevides. Muita gente deve conhecê-la. Né? Fica Que ali tiver... perto do Renovação, do Colégio de É Renovação. renovação Pode falar ali. Como é que endereço? chama aquele estádio que tem ali? Um Agora ginásio? vai ser o Teatro Municipal? Que era o ginásio. Era o ginásio de esportes. Isso, antes. É ali pertinho. perto. É Vila Furlan. Ali é Vila Isso, Furlan, né? é. Rua Rafar. Ali é É. Vila Furlan. Eu tenho atendido o público adulto, então, especificamente, né? Transtornos de ansiedade, depressão, transtorno de personalidade borderline, transtorno afetivo bipolar, né? Que tá Gente, bem agora nisso nessa border- minha... o que, Pode que é falar. borderline? Isso vai ser um... Esse- Esse, uma esse é um próxima- Mas a próximo gente podcast, pode porque tem dar um spoiler aí, a bastante gente coisa. pode trazer vocês para falar desse tema. Transtorno de personalidade borderline são aquelas pessoas que têm uma alta desregulação emocional. Então, elas têm uma dificuldade, elas têm uma facilidade para se desregular, vamos chamar assim, facilidade, e elas demoram muito tempo para voltar, para se regular emocionalmente. Então, elas têm muitos prejuízos na vida por conta disso. Mas qual o tipo de característica ou de atitude, comportamento que as pessoas têm que a gente fala assim, que nem o povo fala, isso aí é bipolar. Nossa, é difícil, Gê. Eu acho que, assim, algo tão simplista, mas, por exemplo, a gente consegue ver pessoas que têm uma tolerância a frustrações muito pequenas, né? Em que elas, na verdade, têm alguns comportamentos que colocam a vida delas em risco. Então, desde o se cortar, desde o uso abusivo de drogas, uso abusivo de álcool, né? E aí, assim, a gente consegue perceber que existem algumas questões que acabam mantendo isso, tá? Então, Tá. muita gente vai falar pro borderline, né? Que a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela como é que as pessoas falam? Dramática, né? Olha aí, ela é dramática. Olha, nossa. Ai, nossa. Ou é vítima, né? Então, assim, por isso que eu falo que é bem complexo e eu acho que, assim, é um tema bem interessante, porque está sendo muito, muito falado e eu acho que é falado tudo errado. Pronto, falei. Ai, pronto, falei. É. Né? A gente vê profissionais, assim, muito gabaritados, falando umas coisas que eu falo, gente... É errado falar que vive, essa pessoa, a borderline, ela vive na borda. Nos extremos. E nos extremos. Nos isso, extremos. Nos Nos extremos. extremos, né? Nos extremos. É De como- humor. De humor, Esse- tudo. É como se ela tivesse uma Ferrari o tempo inteiro, acelerando a vida dela. o Vive na tempo todo, adrenalina, né? o tempo Meu todo. Deus. Bom, voltando então, Legal. eu atendo esse público, eu atendo casais também. O que mais que Seu você me arro- perguntou? seu Instagram? Meu arroba. Seu arroba. O meu arroba. Meu arroba é bom. Meu Instagram é @elisacrócomo. Ali tem no link do meu Instagram tem o meu WhatsApp, que é só acessar ali, tá? Sinais de alerta importante, que eu acho. Vamos pensar pro burnout. Afastamento social, isolamento, fadiga, mas é uma fadiga em que a pessoa ela sente dor no corpo. Elas falam assim, Elisa, dói do fio do meu cabelo ao meu pé, assim, dói tudo, né? São sinais importantes. Choro em excesso, né? Uma vontade de sumir de tudo, de não ver ninguém do trabalho, né? Mas ao mesmo tempo ir para o trabalho, né? E fazer o que tem que ser feito, mas ali com muita dificuldade. São sinais de alerta importante, que eu acho que a gente pode pensar não só para um burnout, mas para algumas outras doenças mentais que a gente já citou aqui, né, Pri? Opa. Legal. Foi eu agora? Vai lá. Então, Sim, bom. sim. Então, Dá bala. a gente atende junto no mesmo consultório. O meu público é o público infanto-juvenil e adulto, na linha comportamental. E eu também faço a avaliação neuropsicológica, que seria uma avaliação cognitiva, né? Então, como as pessoas funcionam cognitivamente, que elas têm de dificuldade, por exemplo, uma dificuldade de memória ou uma dificuldade atencional. Então, qual é a dificuldade que aquela pessoa tem? Qual é a facilidade que essa pessoa tem? Seu arroba. Meu arroba. Será que eu lembro meu arroba, Nossa, Deus? toda vez. Eu tenho aqui. Arroba psico, _ Priscila
Montier, eu acho que é isso, meu arroba, Você gente. tem vergonha, Priscila, Eu falando que tenho as redes vergonha sociais, alheia. elas são importantes e você não Tenho fala. vergonha alheia, mas eu Não sou sabe. péssima. Gente, eu sou TDAH clássica. É. Então, eu dou um desconto, então. Então vai. Aí, eu tá vendo, gente? Tem benefício. Eu falo que eu vou desmistificar o TDAH, tá? Que o TDAH é top e as pessoas acham que é horrível. Ah, não é, não, meu. Só conheço pessoas top. É que só são top. TDAH. Eu acho É também. isso aí. Eu acho. E dica. Então tá, de saúde mental. Aquilo que sai do teu padrão, então todo mundo tem um padrão de funcionamento, tá? Seja ele funcional ou disfuncional, tá bom? O seu arroba é Priscila Montier. Montier. Podia ser mais simples, gente, mas não é, tá? Ficou esse mesmo. Não, você pode, Dá você pra pode mudar, melhorar. viu, amiga? viu? Pode melhorar. Pode. Acho que eu preciso Sempre. de Ajudo. alguém, por favor. Sempre podemos. Sempre podemos. Ai, Exatamente. Então tá, voltando ao raciocínio. A gente tem um padrão. Se esse padrão começa a ser alterado, ele começa a mudar, você já levanta o alerta. Né? Então, você já começa a pensar, aconteceu alguma coisa, eu fui mandada embora, ou eu perdi alguém importante da família. Beleza, né? Então, há uma alteração de humor, de comportamento, de isolamento e tal. Após esse período, eu retomo o que eu era ou o que eu costumava ser, né? Aí você começa a levantar esses sinais de alerta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, fora de episódios importantes, se há alteração, aí eu vejo um sinal de alerta. Em relação à avaliação neuropsicológica, que eu acho que é bastante interessante também, dificuldade de aprendizagem. Você conversa com a criança, parece que ela não está te ouvindo. Ela não para quieta. Ou ela é isolada demais. Então, são queixas que te fazem procurar o que tem de... Isso é um padrão? Isso é como ela funciona? Ou ela está discrepante? Né? Ela veio assim desde a primeira infância ou ela mudou? Né? E o processo da alfabetização, o processo escolar, tem muita mudança. E nessa mudança... É muita mudança, né? Há mudanças. Então, é difícil para os pais sacarem. Sim. Então, ele fala, mas ele está mudando porque ele brigou com o amiguinho e ele está mais chateado, ele está mais retraído. E, às vezes, não. Às vezes, ele está tendo uma dificuldade importante que os pais não estão vendo. Né? Então, a avaliação neuropsicológica ajuda nisso também. E você faz também, você Eu aplica. faço também. Legal. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada a você, já pelo convite. Né? Tô me sentindo importante, meu primeiro podcast. Foi até camisa, Né? né? A camisa vermelha, né? Fiquei feliz porque a gente se conheceu há pouco, né? Mas eu peço muita indicação, eu conheço muita gente. Tem um amigo meu que fala assim pra mim: não me apresente ninguém novo. Eu não dou conta dos velhos. E eu amo conhecer gente nova. Adoro. Adorei conhecer vocês. Obrigada por estarem aqui. Gi, obrigada. Foi um prazer, uma honra recebê-las aqui, porque assim, eu aprendo tanto quando eu vou pesquisar um tema, que eu vou estudar. Certeza. E gratidão por estarem aqui. Estamos à disposição, né? Porque eu acho que falar sobre esse assunto a gente gosta muito. E aí acho que falar sobre esse assunto é extremamente importante para desmistificar E você vê, é pouco, muito né? isso. É pouco Se tempo. você continua conversando, vai. Vai. Vai muito. Muito obrigada. Obrigada, gente. Gente, que Obrigada a vocês, Obrigada. que eu tenho certeza que vocês adoraram esse podcast. E a gente vai trazer mais esses temas aqui, com certeza. E até o próximo G Beleza Podcast.